Sinotícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, é hora de ficar bem informado. Começa mais uma edição do Sinotícias. Confira os destaques desta quinta-feira. Moradores de Sooretama serão vacinados contra a febre amarela. Acidente mata 4 pessoas na BR-101. Foi em Ibiraçu na tarde desta quinta. A história de superação de Rafael Salgado, que luta contra uma esclerose múltipla. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce promove encontro em Sooretama sobre o projeto de conservação de bacias do estado. E mais, a coluna Direitos e Deveres você confere com o advogado Cleilton Mendes. Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo derruba a súmula que proibia demissão sem justificativa. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da Câmara Setorial Moveleira, o empresário Luiz Rigoni. E os assuntos do nosso esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sinotícias. Linhares se vê aqui. Todos os quase 30 mil moradores de Sooretama serão vacinados contra a febre amarela. A medida é preventiva, tendo em vista que o município está dentro de uma extensa faixa de Mata Atlântica. A preocupação dos moradores de Sooretama em relação ao surto de febre amarela é grande. E a intenção é vacinar o quanto antes. A gente está vendo aí muita morte, a gente tem que se preocupar porque se tem o recurso, né, se tem a vacina, a gente tem que procurar, tem que correr atrás, sim, com certeza. Devido a gente trabalhar fora também, né, em várias cidades que a gente sabe que está contaminada também, é bom a gente estar, né, conscientizando, tomando a vacina, né, não só eu, toda a minha família, os amigos, todo mundo que puder tomar, é muito bom, né, vai ser muito bem-vinda. A gente tem nossa família, a gente se preocupa, né, com a nossa saúde, com a nossa vida. A gente tem visto que os casos estão cada vez mais se aproximando. Mas a população pode se tranquilizar. Com quase 30 mil habitantes, Sooretama está entre os 60 municípios do Espírito Santo que vai disponibilizar vacina contra a febre amarela como medida cautelar. Por essa faixa contínua de Mata Atlântica, Sooretama foi incluído como um dos municípios que vão receber a vacina para todos os cidadãos. Sooretama recebeu mais doses da vacina nesta quinta-feira e elas já estão disponíveis nos postos de saúde, incluindo o NAPES. E a Secretaria de Saúde, no sábado e no domingo, pretende ampliar os pontos de vacinação, tanto aqui na sede quanto no interior do município. É uma quantidade maior do que nós viemos recebendo. Para esse mês nós recebemos, para o mês de janeiro nós recebemos 500 vacinas, 500 doses. Durante o sábado, as vacinas estarão disponíveis das 6 da manhã às 5 horas da tarde e no domingo, das 8 horas ao meio-dia, nos locais estabelecidos pelo município. A população pode estar procurando a vacinação no NAPES, que fica localizado no centro da cidade, no ESF Dalvo Loureiro, Alegre, no NESF, no ESF Chumbado, no ESF Juncado. Além dessas bases que nós temos, nós vamos estar montando uma base em Juerana A, que vai ser na quadra poliesportiva, outra na Juerana B, também na quadra poliesportiva, uma base no Córrego Rodrigues, na quadra poliesportiva, e uma outra no Patrimônio da Lagoa de Paranã, que vai ser no CI municipal que existe lá. Mesmo com toda a campanha de vacinação, a secretária de Saúde de Sooretama diz que não há motivos para a população se alarmar. A população pode ter calma, nós não estamos numa área de risco, não aconteceu nenhum caso aqui em Sooretama, não há caso registrado de macacos mortos, mas é uma precaução a população procurar os postos de saúde para poder estar se imunizando. Pois é, aqui em Linhares a vacinação continua acontecendo sempre às quartas-feiras, das 7 às 11 da manhã, mas é restrita apenas para quem vai viajar para regiões com ocorrência de febre amarela. 4 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em um acidente no quilômetro 210 da BR-101, em Ibiraçu, na tarde desta quinta-feira. 2 veículos, ambos com placas de Cariacica, na Grande Vitória, bateram de frente por volta das 2 horas da tarde.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, os veículos envolvidos na colisão foram um Corsa e uma Saveiro. Os 2 ocupantes do Corsa foram carbonizados. Já as 2 vítimas que sofreram ferimentos foram socorridas para o Hospital São Camilo, em Aracruz. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a rodovia ficou interditada por até às 2h30 da tarde, mas o trânsito já voltou a fluir normalmente. Bom, toda quinta-feira, você já sabe, é dia da coluna de Direitos e Deveres. Vamos conferir com o advogado Cleilton Mendes. O trabalho do arquiteto é, antes de tudo, uma obra de arte. E como toda obra de arte, ele é único. E esse entendimento que eu estou falando, ele não é poético, não. Ele é jurídico. Tanto é que estão se multiplicando as decisões dos tribunais superiores, confirmando que o arquiteto possui direito autoral sobre os projetos e desenho de casa de seus clientes. Isso significa dizer, por exemplo, que o arquiteto ele pode pleitear a indenização sobre uma pessoa ou um colega de profissão que copiar a fachada da casa do seu cliente. É isso mesmo. Ainda que o dono da casa autorizar outra pessoa a fazer uma casa idêntica à sua, essa autorização só vai ser válida se o arquiteto que a projetou também der essa autorização. A terceira turma do STJ, por exemplo, deu uma decisão importantíssima no final do ano passado sobre um tema semelhante. O Superior Tribunal de Justiça condenou a empresa BASF a indenizar um arquiteto que não foi consultado sobre o uso comercial da imagem de uma casa projetada por ele em latas de tinta. A condenação foi de R$30 mil. Os ministros entenderam que, mesmo com a autorização do dono do imóvel, o arquiteto também tinha que ser consultado porque, segundo eles, o desenho é uma obra de criação intelectual do arquiteto. Você observa que essa é uma decisão de uma corte superior e ela não está sendo isolada. A jurisprudência está se consolidando nesse sentido. Então, fico alerta especialmente aos bons e aos maus profissionais de arquitetura. Aos bons ficam assegurados o seu direito que suas obras é um estímulo para eles continuarem sendo criativos e produzindo belas estruturas. Aos maus, cautela, porque o plágio pode custar reputação e indenização. E aí, para evitar problemas, eu repito sempre a regra de ouro do direito. Vivam honestamente, não lesem a ninguém, deem a cada um o que é seu. Até a próxima. Obrigado, Dr. Cleilton, pelos esclarecimentos, pela participação e até a próxima semana. Agora a gente confere como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira com variação de nuvens ao longo do dia e previsão de pancadas de chuva com trovoadas, principalmente na parte da tarde. Linhares, mínima de 22, máxima 35 graus. Colatina, mínima de 21, máxima chega aos 36. Em São Mateus, variação entre 23 e 33 graus. Já em Vitória, a mínima prevista é de 22 e máxima 34 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a história de Rafael Salgado, um morador de Linhares que luta contra a esclerose múltipla. Nós já voltamos. Nosso próximo assunto é a história de superação de um morador aqui de Linhares que vem lutando contra a esclerose múltipla, uma doença que provoca danos ao cérebro e compromete a locomoção e a fala. Rafael Salgado tem buscado na atividade física uma forma de diminuir os sintomas da doença. Rafael Salgado é morador de Linhares e vive os efeitos de um grande drama: lutar contra uma doença chamada esclerose múltipla. Uma doença inflamatória crônica que, por motivos genéticos ou ambientais, ataca o sistema imunológico, que começa a agredir a chamada bainha de mielina, uma capa que envolve todos os axônios que recobre os neurônios, comprometendo várias funções do sistema nervoso. Vítima de uma doença considerada grave, Rafael contou que os primeiros sintomas foram sentidos aos 21 anos. Eu andava de moto, eu estava vindo de Vitória para Linhares. Quando eu cheguei em Fundão, tem uma ponte que passa um trem por baixo, né? Eu vi 2 pontes. Eu falei, caraca, e agora? Qual que eu vou passar? Aí eu pensei, pô, tem 2 olhos, tem 2 pontes, vou fechar um olho, a que ficar é que eu vou ter que passar. Foi a primeira vez que eu vi, assim, realmente que eu estava com um problema. Para muitos, o destino de Rafael seria uma cama ou uma cadeira de rodas. Mas a força de vontade dele, diante do diagnóstico médico, o fez superar obstáculos. Chegou um ponto que eu parei de me esforçar, comecei a me acomodar. E nessa história de se acomodar, aí foi onde que há um ano atrás eu estava praticamente cadeirante, né? Eu estava dependendo 30% da minha vida de uma cadeira de roda. Mas devagarzinho eu estou retomando e
Tá funcionando, graças a Deus. Orientado por profissionais, Rafael treina para recuperar os movimentos. No meio desta luta, existem muitas quedas. O agora aluno esportista não realiza todas as tarefas pedidas pelo professor e cai 1, 2, 3 vezes, o que pode acontecer até mais que isso. Superação, que chamou a atenção do professor de artes marciais. Não tinha trabalhado nenhum momento com, assim, uma pessoa com essa limitação que ele tinha, né, que está passando. Aí eu também tomei um susto, eu falei, rapaz, fiquei assim pensando, aí eu pensei assim, não, pô, se ele que tem esse problema, né, tá rompendo essa barreira para vir para cá, fazer um esporte, né, ver o jiu-jitsu e tudo mais, pô, para mim, que eu, tipo assim, que é a minha área que eu trabalho, não, é um desafio, vamos pegar junto aí, né. Acomodação não é uma palavra que está no vocabulário de Rafael. O que nós estamos mostrando aqui acontece 2 vezes na semana, mas academia, 5 dias na semana. Tudo isso para vencer os efeitos de uma esclerose múltipla. Os golpes que Rafael já consegue dar são resultados obtidos desde quando começou a praticar exercícios físicos com artes marciais há 5 anos. Progresso visto também numa academia da cidade, onde o dedicado aluno foi visto pegando peso, que não é para qualquer pessoa. Veja este vídeo amador, onde seu personal trainer fala do progresso de Rafael. Porque dizem que a esclerose é um problema, né, que afeta a força da pessoa também, a perna fadiga, não tem força muscular. Será? Foi preciso dar a volta por cima depois de ficar numa cadeira de rodas, dado ao avanço da esclerose múltipla. Rafael não se vê agora longe das práticas esportivas e muito menos dos exercícios físicos. Com o treinamento começou a melhorar. Agora, igual eu acordei hoje, minhas pernas estavam funcionando normal. E só uma questão de se movimentar, de correr atrás, né? Se na vida nós precisamos de exemplos de superação, uma boa pedida é olhar a vida deste homem, que neste ano completa 33 anos. O nome dele é Rafael, mas também podem chamá-lo de grande lutador pela vida. Bom, parabéns ao Rafael, né? Bela história de superação aí, de esforço, né, para controlar aí os sintomas da esclerose múltipla. E o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce, aqui no norte do estado, promove na próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro, um encontro de apresentação do Plano de Adequação Ambiental das Propriedades Rurais Familiares da região de Soretama. O encontro será na Câmara Municipal do município. A reunião é uma das ações do Acordo de Cooperação Técnica para a Conservação das Bacias do Espírito Santo, firmado em novembro do ano passado entre o governo do estado por meio do programa Reflorestar. Os produtores rurais da região de Soretama poderão conhecer e se inscrever na iniciativa, cujo intuito é promover a recuperação florestal no norte capixaba e garantir a segurança hídrica da população. Agora veja como fechou o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 486 a saca. Arábica 7 valendo R$ 464. Conilon tipo 7 fechou o dia um pouco desvalorizado, cotado a R$ 455 a saca. Tudo agora sobre o nosso esporte, você confere com Altemar Félix. Muito bem, Cláudia, a Igreja Batista Nova Aliança do bairro Boa Vista participa do Campeonato Regional de Futsal em São Mateus. E tem jogo na próxima quarta-feira, dia 8, às 21 horas, no ginásio poliesportivo do bairro Shell, contra a Igreja Batista do BNH, outra representante local. Para angariar recursos para participar dessa competição, ela promoveu a volta de uma modalidade esportiva que sempre fez muito sucesso em todo o estado, aí na Grande Vitória, né? E aqui em Linhares também, é aquele campinho pequenininho, né? Aquela travinha pequenininha, onde se pega habilidade, não é saudosismo não, é ali que surgem grandes jogadores. Está aqui conosco o Sebastião Pires, da organização deste torneio de travinha, que está começando agora à noite no bairro Boa Vista. E aí, como é que surgiu essa ideia,
Tião, Sebastião. Essa ideia assim surgiu que a gente está disputando um campeonato regional, né? E para arrecadar fundos, entendeu? Para que a gente possa estar viajando, material, essas coisas. Então, assim, foi um modo da gente conseguir unir o útil ao agradável, entendeu? De voltar com essa modalidade e arrecadar fundos para nos ajudar no campeonato. Tá legal, gente. Esse torneio de travinha, então, daqui a pouco, aqui no bairro Boa Vista, nesta sexta-feira, a partir das 19 horas no mesmo local, e também no sábado, a partir das 14 horas, premiação até a terceira colocação. Os 2 primeiros colocados têm até rodízio de pizza. Se você vai saber os detalhes, você pode também se inscrever para a competição com louvor neste sábado à noite com Vanessa Reis. É isso daí, Cláudio. Ok, Altemar, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você confere uma entrevista com o presidente da Câmara Setorial Moveleira aqui do Espírito Santo, o empresário Luiz Rigoni. Ele comenta a decisão do Tribunal Regional do Trabalho que derrubou a súmula que proibia a demissão sem justificativa. Depois do intervalo, a gente já volta. Bom, minha gente, o Tribunal Regional do Trabalho aqui do Espírito Santo suspendeu a eficácia da súmula 42, que proibia a demissão sem justificativa. Essa medida tinha sido adotada no final do ano passado. A Federação da Indústria, a FINDES, chegou até a pedir urgência ao TRT em relação a essa medida e a decisão saiu esta semana. Aqui está ao meu lado o empresário e presidente da Câmara Setorial da Indústria Moveleira, Luiz Rigoni, para comentar essa decisão do TRT, que certamente vem em boa hora, né, Luiz? Com certeza. Eu acho que essa decisão foi uma medida bem pensada, correta, honesta para com nós, para com as indústrias, para o trabalhador também. Porque você já imaginou você num momento de crise dessa, a economia voltar a aquecer daqui 6 meses ou mais um pouco, e você vai pensar, pô, preciso de contratar gente, será que eu vou contratar? Pois é, essa medida era exatamente assim, o empresário não poderia demitir se não tivesse uma justificativa plausível, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso, agora numa economia em queda, os empresários em geral estão todos com dificuldade apertada. Bom, tem alguns boa vida que se deram bem com algumas outras coisas, claro. Não conta isso daí, mas quem está no seu dia a dia trabalhando, como cidadão comum está trabalhando, esses estão todos apertados, todos com dificuldade. Pois é, e lá no início, inclusive, essa medida ela trazia uma dificuldade, porque o empresário para demitir um empregado demorava 6 meses para conseguir formular ali uma decisão, né? Não, nós já temos um custo hoje para demitir um funcionário muito grande. A gente só demite uma pessoa quando não tem jeito. Você fica ocioso, vai levando mais um pouquinho, só quando você não tem jeito que você demite, porque o custo é muito alto. Pois é, o presidente da FINDES, o Marcos Guerra, ele até mencionou, olha, o empresário ele não demite por demitir, por não gostar do funcionário, às vezes é a necessidade. Eu imagino que você é empresário, né? Tem muitos funcionários lá, uma mão de obra qualificada, demitir, tem que ter um motivo muito forte, né? Ninguém chega na empresa sabendo, você tem que ir treinando o cara, preparando, e cada ano que passa ele vai ficando melhor. Aí você vai demitir um cara desse, mesmo quando a economia for voltar a aquecer, você vai ter um custo muito grande. Então todas as indústrias só demitem quando não tem jeito mais. Às vezes até, o pessoal, Luiz, você devia ter feito isso antes, porque agora já viu como é que o seu caixa apertou, você já está com as contas negativas por causa disso. Você devia ter feito isso antes, mas a gente fica com aquela dó de demitir uma pessoa boa, porque a maioria são bons. 99% dos colaboradores são bons. Então você não quer admitir uma pessoa que está aí com você, trabalhando com você, é seu parceiro. Segura até onde pode. Você segura até onde pode, muito mais ainda do que você não pode até. Pois é, Luiz, tanto se fala aí dessa reforma, isso aí é só uma ponta do iceberg, né? O assunto é muito mais extenso, essa questão trabalhista no Brasil, que é bem complexa, né, em comparação com outros países. Para contratar uma pessoa é complicado e para demitir depois é muito complicado também. Em sua opinião, que tipo de interesse faz com que essa reforma demore tanto, que já há anos que se fala disso, né? Infelizmente, os políticos eles querem sempre garantir mais 4 anos de mandato. Eles não olham para o Brasil como assim, vamos fazer o país ser um país competitivo do futuro. Porque se fizer isso daí, depois os empregos acontecem. Mas eles têm muito medo de perder voto, então eles estão lá, não querem fazer nada que a princípio possa acarretar a perca de um voto. O presidente da federação nosso, o Marcos Guerra, foi muito feliz em defender e elogiar essa atitude que tomaram, que realmente ele estava sentindo na pele a pressão de todos os pequenos microempresários, todo mundo cobrando que tinha que fazer alguma coisa. Tinha que buscar a voltar ao que era, pelo menos até a economia estabilizar. O dia que a gente tiver um país evoluído, de uma economia equilibrada, das pessoas bem conscientes das coisas, tanto empresário como trabalhador, aí pode-se pensar nisso, mas eu acho que está muito longe para o Brasil ainda. Você não acha que o momento de crise em que realmente o desemprego bateu aí na casa dos 12 milhões no país afora, não seria o momento do governo agilizar essa reforma até para quando a economia voltar a ganhar um suspiro aí, facilitar essa contratação?
essa reforma e a da Previdência, eles têm que encarar e fazer, embora que vai perder vai ter um pouco de choque no início, mas se não fizer isso daí, daqui 5 anos o Brasil vai ficar mais inviável do que está hoje ainda. E nós que precisamos de acreditar no nosso país e trabalhar, gente, nós já temos a maior carga tributária do mundo, nós temos o maior custo de produção do mundo, nós somos um dos piores em eficiência produtiva, porque os países lá fora, eles estão um pouco mais maduros e eles têm um handicap do governo para comprar equipamentos e ser muito moderno na produção dos produtos deles. Aumenta a competitividade. Então, nós não somos competitivos com eles. Por exemplo, a China coloca produto aqui com custo menor do que o nosso. É mão de obra. Não é mão de obra. É que eles têm um monte de custo que a gente tem aqui que eles não têm lá. Os passivos de lá, os daqui, é uma coisa completamente diferente. A carga tributária lá não chega a ser um terço da nossa. Então eles são competitivos mesmo, eles mandam no mundo inteiro por causa disso. Agora nós estamos longe de podermos ter indústrias modernas, totalmente automatizadas para ser competitivo com máquinas. Ainda temos esse outro encargo que é muito grande. Para o Brasil caminhar, nós temos que pensar no longo prazo em fazer essas duas frentes, essas duas medidas aí e fazer a previdência e a tributária. Se não fizer, nós só vamos estar atrapalhando nossos filhos e nossos netos. Vão ter muita dificuldade lá na frente. E sem contar o peso da máquina pública, que é grande, né? Se arrecada muito, mas gasta muito também. Nos últimos 20 anos, se você pegar a arrecadação federal, ela multiplicou quase que por 15 vezes. E eu te pergunto, só aumentou o quê? Os custos da máquina pública. Investimentos você não vê. Infelizmente, os postos são os mesmos, os aeroportos são os mesmos, as ferrovias são as mesmas, e a arrecadação aumentou quase 15 vezes mais, gente. É muita diferença. Isso aqui era para estar com um monte de obras, gerando empregos bons. O emprego da indústria da transformação é aquele emprego bom, aquele da pessoa qualificada, aquele que gera bons valores para o trabalhador. Sem dúvida. E um bem-estar para ele é muito melhor, porque é um emprego qualificado. Infelizmente, nesse caminho nós não temos quase nada. Em termos de economia, em linhas gerais, a gente está aí com o governo do presidente Temer. Como é que você viu aí esses últimos atos do presidente? A mexida na Selic, a proposta de mexer na Previdência e outras medidas mais que ainda não saíram do discurso, Luiz? Nós estamos observando que ele tem muita dificuldade em fazer as coisas acontecerem. Até porque é difícil, está num momento muito difícil, que pegou... O Brasil realmente estava totalmente descontrolado, sem norte, sem controle de nada. Isso aí realmente é muito difícil. Mas ele agora está tendo a Câmara e o Senado com parceiros que eu acho que vão votar as reformas que precisam ser feitas. Pode não fazer 100% como precisa, mas eu acho que vão aproximar alguma coisa daquilo que precisa. E no lado da economia, uma coisa que eu observei, até já reclamei com pessoas do governo, na hora que a inflação estava baixa, que ela começou a subir, a inflação subiu 1 ponto, a Selic subiu 1 ponto. Então saiu de 6 para 10 e pouco a inflação, a Selic saiu de 7 e foi para 14. Agora a inflação já baixou quase 5 pontos e a Selic só 1 ponto. Temos que também agora aproximar essa diferença também, para poder dar um respiro para a gente aqui no mercado. Deveria, né? Que o custo do dinheiro está absurdo, quem compra coisa a prazo, infelizmente paga 2 para levar 1, isso é triste. Ô Luiz, o setor moveleiro tem buscado, assim, a gente vê que ser muito criativo, né, para passar essa maré mais difícil. Dá para sonhar aí já com, pelo menos o segundo semestre melhor já em 2017, a gente já pode perceber isso? Eu tenho para mim que o nosso setor ele vai manter equilibrado na baixa, que ele está na baixa, vai manter equilibrado até lá para agosto. Depois deve começar a caminhar um pouco. E se a inflação realmente baixar mais um pouco, que está previsto, e a Selic também acompanhar, descer junto. Tem que ajudar, né? Descer para o dinheiro ficar mais palpável para o cidadão poder fazer uma compra com um juro mais decente, não ficar pagando esses juros orbitantes que tem no mercado aí. Eu acho que realmente aí começa a coisa a andar. Mas o governo quer ter bastante segurança para ver que ele tem um controle da coisa, para depois começar a soltar. Isso é bom, mas só que acho que nós descemos tanto, caímos tanto, que teria que dar um fôlegozinho maior agora, dar uma arrancada. Tem que ser mais ousado um pouquinho, né? Arriscar um pouco, ser um pouco mais ousado, porque nós estamos com muita dificuldade de ver o povo sorrindo, feliz e poder apostar numa compra. Pois é. Só para a gente finalizar, o Luiz Rigoni também é o diretor-presidente da Móveis Rimo, que conquistou ano passado, inclusive, o prêmio Top Mobile, né, Luiz? 2016, nas categorias dormitórios, camas, complementos e móveis modulados. Como é que está o catálogo aí para 2017? Já tá preparado, obviamente. Nós já fizemos agora em janeiro o lançamento da linha 2017, já fizemos o catálogo novo, já trouxemos nosso pessoal de venda de nível de Brasil até de exportação
para a reunião, fizemos 3 dias de convenções e o pessoal saiu daqui munido para trabalhar. O mercado está difícil, nós estamos tentando buscar com coisas novas, com mais opções de produto, lançando outras linhas, abrindo o leque um pouco, que dificulta você produzir, mas você consegue atender uma clientela maior. A Rino se preocupa muito com isso. Ser criativo mesmo nesse momento, né? Buscar ser criativo, quase que fazer um milagre. Quero agradecer muito aqui a presença do empresário Luiz Rigoni, presidente da Câmara Setorial da Indústria Moveleira aqui no estado do Espírito Santo. Luiz, muito obrigado pela presença, viu? Às ordens sempre. Bom, minha gente, obrigado. assim, nós vamos encerrando com esse bate-papo com o Luiz Rigoni, essa edição do Sim Notícias, agradecendo a você pelo carinho da audiência. Participe conosco, deixe seu recado lá no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares, revendo esta entrevista do nosso conteúdo no nosso canal no YouTube e fale conosco neste telefone que está aí, ó, 3373-2000. Muito obrigado pela sua companhia. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.